vamos falar sobre perímetro da circunferência. Quando a gente tem uma figura, que é um quadrado, um retângulo, um triângulo, o perímetro é a soma de todos os lados. Mas a circunferência não tem lado, ela é redonda, né? Não tem como a gente somar todos os lados. Então, o perímetro da circunferência é o contorno dela. E se vocês observarem, não tem como a gente pegar uma régua e tentar medir esse contorno, né? Não é muito comum a gente fazer isso, nem tem como. Aí, o que a gente vê muito, assim, as pessoas fazendo? Artesanato com latinhas, na hora de confeitar um bolo. Geralmente eles pegam uma fita, vou pegar aqui essa renda, e aí eles vêm aqui e contornam, ó, contornei a latinha, tá vendo? E aí muitas vezes eles vão precisar de mais de um contorno, né? Vai contornar um bolo inteiro, vai precisar de 3, 4, 5 contornos. Aí eles pegam o primeiro contorno e mede com a régua, que aí fica tranquilo, né? Muito fácil. Vem aqui, vou medir com a régua, anoto o valor, pronto. Mas e quando não tem como medir com régua? E se for uma circunferência maior, né? Se for uma circunferência que está desenhada, por exemplo, como que a gente vai contornar isso? Como que a gente vai pegar isso depois e medir com a régua? Não é muito possível. Pensando nisso, foi criado, tá? Tem uma história, depois a gente vê sobre isso, uma fórmula para calcular o perímetro da circunferência. Não se assuste, por favor, tá? Como que a gente calcula o perímetro da circunferência? É uma expressãozinha algébrica, tá bom? Como que é essa expressão? Para calcular o perímetro, eu tenho que pegar e fazer 2 vezes o raio, até aqui é muito fácil, né? 2 vezes o raio, tranquilo. Vezes essa letrinha grega aqui, ó, que ela é chamada de π. O π é essa letra grega aqui. Esse π, ele tem um valor. Tem até como a gente obter esse valor através do diâmetro e do raio da circunferência, junto com o comprimento, algumas outras coisas, tá? Depois a gente vê isso também. O π, ele vale 3,14. Mas nem sempre a gente vai precisar desse valor. Mas esse é o valor do π, tá? Depois do 14 tem várias outras casas decimais. Mas a gente usa mais esse daqui. Então, para mim calcular o perímetro da circunferência, eu tenho que usar essa fórmula, que é uma expressão algébrica, certo? O que a gente precisa para calcular o perímetro da circunferência? Eu preciso ou do raio, do valor do raio, ou então do valor do diâmetro. Imagina que eu falo assim, gente, o raio mede 5 centímetros. Exemplo. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa formulazinha e vai trocar o raio por 5. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 5 vezes π. Uai, professora, você não vai calcular o π? Inicialmente, não. O π a gente vai deixar ele aqui um pouquinho, tá bom? Quanto que é 2 vezes 5? 10. Aí eu vou fazer 10 vezes π. Aqui eu já tenho o perímetro dessa circunferência. 10 vezes π. Ok? Viu que é muito simples? Você troca o raio, multiplica 2 vezes o valor que você trocou e pronto, você já vai ter a resposta. Quando que a gente vai calcular o π? Quando eles informarem o valor de π no exercício, eles colocarem assim, use π igual a 3,14. Quer dizer que você vai ter que calcular
o valor de π. Quando eles não colocarem use π igual a 3,14, quer dizer que você não precisa calcular o valor de π, aí fica muito mais fácil, certo? Vamos ver um exemplo agora em que precisa calcular o valor de π. Imagina que eu estou contornando um bolo com uma fita. E eu medi o raio e deu exatamente 8 centímetros. Aí eu quero saber quantos centímetros que é essa fita que eu vou ter que comprar. O raio agora mede 8 centímetros, certo? Então, eu vou substituir o R do raio por 8. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2 vezes... Qual é o valor do raio? 8. Agora, a gente vai calcular o valor de π. Agora sim eu vou calcular, porque eu quero saber exatamente quantos centímetros. Qual é o valor de π? 3,14. Aí eu venho aqui e faço 3,14. Certo? Agora é só multiplicar tudo. Muito simples, não é? 2 vezes 8 são 16. Para mim calcular o tamanho exato, eu vou fazer 16 vezes 3,14. Vou usar aqui, ó, o cantinho do quadro. Eu vou pegar 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 3, 18. Agora, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Somando, 4. 8 mais 4, 12, sobe 1. 1 mais 8 é 9. 9 mais 1, 10, sobe 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 3 são 5. Detalhe, 2 números depois da vírgula. Se o número tem vírgula, o resultado tem vírgula também. Aí eu conto 1, 2 números e passo a vírgula. Quer dizer, então, que eu vou ter que comprar uma fita de 50,24 centímetros. Ok? Deu para entender direitinho, viu que é muito tranquilo, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês quando eles dão o diâmetro e não o raio, tá bom? Até mais!